Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Melco Ambrósio, da Igreja Anglicana Tradicional. Este é o podcast Papo de Anglicano e no episódio de hoje iremos falar da importância da tradução para a língua portuguesa do clássico A Apostasia Nacional, do reverendo anglicano John Keble. Keble nasceu em 25 de abril de 1792 em Farrerford, onde seu pai, que também se chamava John Keble, era vigário. Ele e seu irmão Thomas foram educados em casa por seu pai, até que cada um foi enviado para Oxford. Ele se destacou ganhando uma bolsa de estudos para o Corpus Christi College, em Oxford. E também, em 1810, alcançou duplas honras de primeira classe em latim e matemática. Em 1811, ele ganhou os prêmios universitários para os ensaios em inglês e latim e se tornou um membro do Oriel College. Ele foi por alguns anos tutor e examinador da Universidade de Oxford. Neste tempo, ele também foi ordenado como sacerdote anglicano. Historicamente, a apostasia nacional é tido por muitos como o início do renascimento católico na Igreja da Inglaterra. O contexto do século XVIII e início do século XIX marcou profundamente um afastamento da observância religiosa e também dos ensinamentos cristãos. Não era diferente na Inglaterra. O secularismo e o liberalismo tomavam conta dos ingleses. Também existia, neste período, uma divisão dentro da Igreja Anglicana por dois grupos protestantes. De um lado, você tinha os puritanos e do outro, os liberais. Eles discordavam em alguns pontos, porém, eles tinham ambos que concordavam com uma relativização da Igreja Invisível. Os evangélicos puritanos acreditavam em uma visão subjetiva e abstrata na Igreja Invisível e os liberais desejavam que a Igreja deveria ser uma espécie de departamento do Estado. Neste momento surge a lei de temporariedade da Igreja, que reduziu o número de bispados de 22 para 12 na Irlanda. O padre Keble viu nisso o caminho que a Igreja da Inglaterra estava tomando era exatamente o caminho para a apostasia. Keble inaugurou esse movimento e a crítica dele aos bispos foi bastante dura, mas extremamente necessária, pois os bispos estavam se comportando como funcionários públicos e esquecendo o seu sagrado ministério. Por isso que o texto de Keble, utilizado para pregar este sermão, é 1 Samuel, que diz, abre aspas, "Quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, cessando de orar por vós e vos mostrar o bom e reto caminho." Fecha aspas. Neste cenário, Keble, usando o texto de 1 Samuel, ele tenta mostrar para a Igreja da Inglaterra que não devem cometer o mesmo erro que os judeus, ao aceitarem e pedirem o rei Saul. O historiador Richard Hicks sugere que houve 3 grandes crises na história da Igreja. A primeira foi em torno da questão o que é Deus, ou seja, quantas naturezas estavam em Jesus. A segunda foi durante a Reforma, o que é a Igreja. E por último, no século XIX, a pergunta era, o que é o homem? Este era o cenário que o reverendo John Keble escreveu o seu texto tão importante. O sermão Apostasia Nacional trouxe uma esperança
uma luz no fim do túnel. E nós, da Igreja Anglicana Tradicional, somos herdeiros do movimento de Oxford. A hermenêutica da continuidade é enxergada por todos os bispos da Igreja Anglicana Tradicional como de suma importância. Não houve uma ruptura no anglicanismo. O anglicanismo permanece o mesmo desde as eras primitivas até os dias de hoje. Deus abençoe você. E se você deseja ler esse texto, está disponível no Clube dos Autores.